bem-vindos à cabine do filme, programa do podcast Rabiscos. Hoje eu estou muito feliz de começar uma série nova em que eu vou falar sobre alguns aspectos do cinema. Então a gente vai começar hoje falando sobre roteiro original, roteiro adaptado, trazendo um panorama geral e alguns filmes, alguns exemplos, algumas dicas e curiosidades. Não vai ser o único sobre o roteiro, porque o roteiro é a base, né, de todo o cinema, e eu, como escritora, prezo muito a questão do roteiro. Então, ainda terão outros episódios sobre isso, principalmente episódios sobre adaptações. Eu gosto muito do tema adaptação de livros para o cinema, o que melhora, o que piora, quais são os aspectos. Hoje eu vou dar uma pincelada sobre isso, mas esperem outros episódios. Também vamos falar sobre atuação, design de produção, fotografia, edição, som e música, direção e outros aspectos ligados ao cinema em episódios vindouros, então aguardem. Eu quero aproveitar também para agradecer a todos que escutam, que mandam sugestão, que mandam crítica, feedback, já reiterando que o nosso Instagram, do podcast Rabiscos, e o meu pessoal, Carta de Carolina, estão sempre abertos para críticas, para sugestões de temas, sugestões de convidados. Então, fiquem bem à vontade e sejam bem-vindos a esse espaço de reflexão sobre o cinema, que a gente possa abrir os olhos para os filmes, para vê-los de outras formas, mas para nos vermos de outras formas também. Eu falo a gente porque esse podcast tem sido muito instrutivo para mim também, assim, cada episódio é pensado com muito carinho, é preparado com muito carinho, os convidados são escolhidos, pensados nos temas, a gente se prepara, assiste os filmes, eu faço um roteirinho do que vai ser dito aqui, mas ao mesmo tempo a gente tenta deixar uma conversa fluida e gostosa, e é prazerosa para quem está ouvindo, para vocês realmente sentirem que vocês são parte, porque vocês são, né? Eu fico aqui falando sozinha, ou às vezes com o meu convidado, mas eu sei que você está aí do outro lado, ouvindo um trechinho, um outro episódio, e isso é muito legal, porque, como eu sempre digo, o cinema é essa arte de unir pessoas, né? E de perspectivas e de olhares. Então, vamos começar hoje pelo tema. Hoje sou eu de novo, mas os próximos episódios já tem convidados muito legais, temas muito legais, mas vira e mexe, esperem me ouvir por aqui, conversando diretamente com você que está ouvindo aí. Então, o que eu começo a falar sobre o roteiro, assim, por mais contraditório que pareça, eu não fiz um roteiro para o episódio de hoje. Eu joguei várias palavras, várias coisas que eu fui anotando, vários aspectos que eu acho interessante a gente citar. Eu li algumas coisas sobre o roteiro, eu estudo, eu gosto muito desse tema, como eu comentei. No episódio com o Virgílio, que a gente falou da jornada do herói, que a gente falou de Joseph Campbell, a gente explicou um pouquinho como é que é o roteiro base, né? Como é que uma história básica é contada no cinema, em livros de sucesso. Então, recapitulando, sempre começa aquela situação padrão, né, do protagonista, que ele está vivendo aquela vidinha mundana, e acontece alguma coisa, alguma ação externa, ou alguma coisa um movimento que ele faz, que impulsiona para aquela atração. E nessa tem várias idas e vindas, perdas, recomeços, amigos, aliados, inimigos, até ele ter aquelas viradas que vão levá-lo ao final, onde ele não sai a mesma pessoa que ele começou. Essa história foi estudada com todos os mitos pelo Joseph Campbell, que criou, digamos assim, uma linha mestra, que permeia a maioria das histórias hoje contadas, retificando, dos enredos hoje contados. Eu estava lendo o livro da Anne Hornaday, Como Falar sobre Cinema, que é um livro que eu gosto muito e que vai permear algumas dessas vai permear algumas dessas conversas que a gente está tendo, que para mim é uma aula o que ela fala de uma forma muito didática, e ela estava falando isso, a diferença entre estrutura e história. Por que acontece? A estrutura pode ser essa mesma, em vários filmes. A gente comentou sobre 3 no episódio que a gente fez sobre isso. A gente falou do Shrek, a gente falou do Clube da Luta e a gente falou do Capitão América, que são filmes em essência completamente diferentes, contados de formas completamente diferentes. O Shrek é uma animação, o Clube da Luta é um filme de suspense, é um filme violento, é um filme que tem uma mega reviravolta no final. E o Capitão América é aquela história típica do herói sendo formado. E, no fundo, todos têm essa mesma estrutura da jornada do herói do Joseph Campbell, que foi separada ali em 12 passos depois, quando ele foi para Hollywood, né? Aquela história. Isso é uma estrutura. Agora, a história é o que muda, a história é o que fica, a história é o que está sendo contado.
O que acontece é que existem muitos filmes que seguem essa estrutura. Até se vocês procurarem na internet, tem alguns artigos que mostram que existem 6 estruturas básicas de Hollywood, assim, básicas, que são sempre repetidas. É a historinha básica do herói, a historinha da Cinderela, né, da pessoa ali que está sem condições, daquela reviravolta. São 6 estilos de cinema que são sempre repisados. Que basicamente você consegue pegar todos os filmes que tem em Hollywood, ou praticamente todos, e colocá-los nessa classificação. É uma coisa assim, parece loucura, né? Mas não é. Se a gente começa a olhar criticamente, a gente vê que faz muito sentido isso. Isso não é bom nem é ruim, é uma estrutura. E como você tem vários cursos de escrita criativa, ou como você tem várias oficinas de escrita que te explicam formas, tem muitos cursos assim, como escrever um best-seller, querendo meio que vender uma fórmula, porque a fórmula existe. Agora, como você vai aplicar essa fórmula? E a história que você vai contar é que são elas. Ali é que vai mostrar se o filme realmente é bom e vai ser inesquecível, que vai entrar para a história, ou que no mínimo vai ficar na cabeça do telespectador, ou se vai ser mais um filme desses consumíveis, que você vê uma vez, e você sente que já viu aquela história 1 milhão de vezes, então você não lembra nem se é um ou se é o outro. Eu só gosto de reiterar aqui uma coisa que eu falei no primeiro episódio, que vira e mexe, repito, que eu não tô aqui para julgar filme. E apesar de eu ser crítica de cinema, é uma crítica no aspecto de entender alguns aspectos do filme para enxergá-los de outra forma, colocar uma lupa em alguns aspectos que eu acho relevantes. Mas eu sempre posso achar um ponto positivo em qualquer filme. Eu sou uma pessoa muito eclética em termos de cinema. Eu gosto desde a comédia adolescente mais clichê até o filme mais cabeça, preto e branco da novela Vague, por exemplo. Eu gosto de boas histórias, independente da forma como é contada. E mesmo assim, às vezes a gente sabe que a história nem é boa, mas você quer ver um filme mais tranquilo, você quer ver um filme que você até já sabe o que vai acontecer no final. E tá tudo bem. Eu acho que essa questão de classificar filme em bom e ruim, claro, a gente tem classificações técnicas, essas que eu citei, de edição, de roteiro, de direção, atuação, são critérios um pouco mais objetivos para você dizer se um filme é bom ou ruim. Mas às vezes a gente sabe que o filme é ruim, é mal feito, tem uma edição péssima, não tem continuidade, os atores trabalham mal, mas você gosta do filme, o filme conversa com você assistiu numa época da tua vida que marcou. Então, filmes são coisas muito pessoais, muito particulares, né? Então, isso eu quero tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho. Por exemplo, eu estava falando dos roteiros previsíveis. É aquele que você sabe o que vai acontecer. Então, não tem uma história grandiosa, os personagens não têm uma grande motivação, eles não têm uma grande história de origem, é uma coisa clichê básica, normalmente um mocinho, bandido muito mordido, uma mocinha, né, com passado trágico que nem é explicado. E essas histórias, esses roteiros são normalmente feitos para ser filmes de entretenimento. São filmes com ação, são filmes com muito efeito especial, normalmente, muitas cenas rápidas, diálogos curtos, que são os filmes que a gente acaba consumindo, né? Que é 90% dos filmes de Hollywood. Como eu falei para vocês em algum outro episódio, quando eu escrevi meu livro Cartas aos Cinéfilos, eu fiz uma pesquisa dos filmes que ganharam prêmio, que concorreram ao Oscar, tanto os filmes na categoria principal quanto nas outras categorias, de melhor filme estrangeiro, né? Hoje é melhor filme internacional, de documentários e tal. E muitos deles não tinham histórias que eu considerasse relevantes, assim. Eram muito repetidas, eram muito fórmulas preparadas, mesmo que já sendo, né, que a academia já faz uma pré-seleção ali, na hora que escolhe os filmes, e já tem um certo critério, mas você vê que muita coisa entra por lobby, por causa do diretor, por causa do estúdio. Então, acontece nesses filmes que são feitos para Hollywood mesmo, são filmes que são feitos para consumo. Então, muitos desses filmes que entram na Netflix, por exemplo, depois você não lembra se é um, se é outro, esses clichês adolescentes que sempre são muito rasinhos, é sempre uma adolescente ali de 16 anos se apaixonando, conhecendo o mundo, querendo entrar na universidade, e sempre aquela historinha muito sem muita profundidade, mas que entretém, que distrai. Ou toda a saga do John Wick, que tem não me leve a mal, eu gosto da saga do John Wick. Eu acho que são filmes bem feitos, são filmes de ação, mas assim, a premissa para mim é ridícula, né? Mataram a mulher morreu, aí mataram o cachorro que lembrava a mulher, roubaram o carro dele, meu Deus do céu, estamos indo para o 4º filme.
Claro que a história foi desenrolando, foi criando outras confusões, né? Ali no meio do caminho, ele briga com um, briga com o outro. Mas não tem uma premissa muito elaborada, não tem uma história complexa, porque o objetivo do filme não é esse, não é você sentar ali 2 horas e pouquinho e ficar refletindo sobre a vida, ficar pensando sobre, né? Essa é você ver uma cena, é você entrar naquela história de ação que o filme se propõe. Então, existem estilos de roteiro que contam diferentes tipos de história. O roteiro pode ser original ou ele pode ser adaptado. O roteiro original é esse que é escrito para o cinema. Então, você contrata lá um roteirista, ou o roteirista faz o roteiro e depois tenta vender para um estúdio, que é uma história original dele. O roteiro pode ter mais ou menos informações, então ele pode ser bem detalhado em relação ao cenário, à característica física dos personagens, onde eles estão, né, na sala e tal. Ele tem que ter informações muito objetivas e muito diretas. Os diálogos muito completos, em geral, um roteiro completinho, assim, né? Chega para o estúdio e o diretor vai sentar com o roteirista, ou às vezes não, às vezes vai só, a partir daí vai na mão do diretor, e o diretor vai criar a visão dele a partir desse roteiro. Então, às vezes, o mesmo roteiro pode ter diversas adaptações. A gente viu a história do Snyder Cut, né? Que foi a confusão. Vou explicar para quem não tá familiarizado com a confusão da Liga da Justiça. O Zack Snyder é um diretor que fica indo da Marvel para DC Comics, da DC Comics para Marvel, porque tem agora esses tipos de diretor que faz esses filmes de super-herói, que inclusive, num episódio próximo, a gente vai explicar para vocês o que aconteceu, por que esses filmes vieram e mudaram a história do cinema, fizeram tanta diferença na vida dos cinéfilos e essa indústria multimilionária que virou da Marvel e da DC, que faz filme, daí mistura com a série, daí volta, ele pega um personagem novo, faz toda uma sequência de coisas. A gente vai explicar, eu e meu convidado muito especial, Roberto, que já esteve aqui falando comigo sobre anime. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas o que acontece? O Zack Snyder começou a fazer a versão dele, né, da Liga da Justiça, que ele tem uma pegada diferente, um pouco mais autoral. Nessa ideia, era um filme muito mais sombrio. E a filha dele teve um problema, não sei se ela chegou a se matar ou se ela ficou doente, eu sei que foi uma coisa muito grave, e ele foi afastado da produção. E outro diretor foi colocado no lugar dele, e ele mudou a visão dele, o tom do filme mudou. Ficou um filme mais leve, mais colorido, e foi um filme que acabou saindo, né? O Zack Snyder ficou apenas como produtor, mas afastado da produção direta do filme. E por muitos anos, e aquele filme saiu, mas ele não saiu como esperavam os fãs, ou talvez pela sombra do tal do Snyder Cut, as pessoas ficaram esperando que teria uma outra visão daquela história. E depois de muitos anos, né, a HBO Max ia ser lançada, e junto com a HBO Max veio o Snyder Cut, que era o corte, a versão do Zack Snyder daquela história. E ela é completamente diferente, ela é muito mais sombria, ela tem cenas que não tinha no outro filme, os tons, os lugares de filmar, as cores das cenas, é outro filme. Então, assim, às vezes, apesar que ali teve uma diferença de roteiro de leve, mas mesmo que se fosse exatamente o mesmo roteiro, o olhar do diretor e da produção sendo conduzida por outra pessoa muda completamente a história. Então, é por isso que, às vezes, a gente, quando se começa a estudar mais, ou começa a ver mais filme, você começa a ter alguns preconceitos, digamos, não preconceito, mas alguns diretores que não se alinham tanto com você, digamos assim. Porque eles têm um estilo de filmagem que não agrada. Por exemplo, o Tarantino, que eu sempre cito aqui, porque o Tarantino, para mim, é um diretor muito completo. Ele já entra na categoria dos diretores que escrevem os próprios filmes. Então, os roteiros são originais e escritos pelos próprios diretores, como o Tarantino, como o Nolan, Christopher Nolan, que também é um dos meus preferidos, escreve muitos dos filmes que ele faz. O Linklater escreve da trilogia antes. O Wes Anderson escreve também, participa do roteiro do próprio filme, né? O Woody Allen, são diretores muito autorais, os irmãos Coen, que você consegue ver nos filmes digamos assim, a digital deles, né? Aquele ar, então, assim, esses que eu citei. O Tarantino, ele participa de todo o desenvolvimento do filme, o roteiro, né? A escolha das músicas, o elenco, que acaba se repetindo sempre, acaba voltando mesmo o elenco em muitos filmes. O Almodóvar também é um que escreve os próprios filmes, ele já era escritor antes de fazer cinema. Então, é muito interessante ver que eles já vão escrevendo as histórias
com alguns atores em mente, né? Já vão escrevendo a história, pensando como filmar aquilo. Então, é um outro processo de criação. Muitos deles escrevem em parcerias, né? Não é ele sozinho, como, por exemplo, o Christopher Nolan, durante muito tempo, escreveu com o irmão dele, o Jonathan Nolan, que, junto com a esposa dele, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, escreveram, produziram, dirigiram Westworld, como eu já disse aqui, é uma das minhas séries favoritas, que também vai ter um episódio bem filosófico, para quem gosta de filosofia, vai ter um episódio bem filosófico sobre o Westworld, porque eu amo essa série, e ela tem muita referência à ficção científica e questões filosóficas existenciais. Então, são diretores que já fazem aquele roteiro pensando, na Ritu também. É legal da gente começar a sentir isso. Você vai ver um filme dos Irmãos Coen, você sabe que vai ter alguma coisa estranha ali, vai ter um estranhamento, vai ter uma coisa bizarra, vai ter uma ironia. Fargo, para mim, é um dos melhores filmes deles. É divertidíssimo, sem ser divertido, sabe como? É aquele filme que você fica, meu Deus, isso não pode estar acontecendo, mas é tão surreal que é legal. A pegada deles é sensacional. Tem aquele dos Irmãos Coen, também tem o E aí, meu irmão, cadê você? Que é um outro filmaço, Queime Depois de Ler, que eu adoro. Então, assim, você vai sentindo, você vai sentindo o diretor, quando você começa a gostar, você começa a ir atrás, porque você sente aquela essência dele atrás do que ele está passando. São filmes mais autorais, são filmes mais nichados, digamos assim, não é um filme para o grande público. Esses diretores já têm um público que eles gostam, como Truffaut, né, como Godard, que eram diretores muito, muito próprios, assim. E eles criam seus roteiros originais. O que acontece? Roteiro original é uma história diferente, é uma história que a pessoa está criando ali para o cinema. Então, ela demanda um trabalho muito maior para você escrever uma história num roteiro original. Demanda muito mais tempo, demanda preparação. E Hollywood não tem tempo, não tem preparação hoje em dia. Hoje em dia eles querem que circule, é um filme entrando por dia nesses streamings, é uma batalha de séries, virou tudo muito, essa nossa sociedade de consumo, como diz o Byung-Chul Han, né? É tudo muito rápido. Então, o que acontece? É muito mais prático você fazer um roteiro adaptado. Adaptado da onde? De qualquer lugar que você quiser. Um roteiro pode ser adaptado de um livro, de um conto, de um poema, se você quiser, de uma peça de teatro, de um outro filme. Então, assim, você vai pegar uma história que já existe e você vai adaptá-la. Aí que está o problema, entende? Porque, assim, você não vai copiá-la, você vai adaptá-la, por vezes atualizá-la. E acontece de muitas adaptações ou continuidades perderem a essência do filme original, porque eles simplesmente pegam a estrutura do filme, os acontecimentos, e replicam com outros atores, com outros diretores em outra época, mas a alma da história, digamos assim, acaba se perdendo em muitas transições. Então, os live actions da Disney, por exemplo, os live actions da Disney, para mim, eles não deveriam nem existir, né? É puramente financeiro aquilo, porque eles recriam histórias em desenho animado que foram icônicas. E muitas vezes tentam atualizar coisas que não precisam ser atualizadas, acaba perdendo a magia nessa transição. Eu ressalvo Aladdin, que para mim é a melhor adaptação de todas, o melhor live action. A Jasmine sempre foi uma personagem empoderada, então ela ganhou uma música, só ela ganhou voz, que é uma música, inclusive, muito bonita. Mas nós temos adaptações que se perdem demais, que ficam completamente desnecessárias, ou que simplesmente elas não trazem a magia do filme original. Então, para mim, eu não sei dizer, né, eu nunca escrevi um roteiro, mas eu acho que adaptar é muito mais difícil, em termos de que você está adaptando como? Você vai copiar, você vai trazer uma coisa nova, e por que aquilo tem que ser novo? Então, por exemplo, o Nasce Uma Estrela, da Lady Gaga, do Bradley Cooper, né? É uma adaptação do filme ele é adaptado do filme da Barbra Streisand. Eu amo a Barbra Streisand, inclusive, eu não falei dela no episódio sobre musicais, mas vai ter mais episódio que eu vou ter que falar sobre ela. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Oscar por direção. Ela tem prêmio a dar pé, a mulher é uma gênia, ela participa ativamente da carreira dela desde sempre, assim como o Dolly Parton, né? Mas a Dolly não é atriz também, a Barbra Streisand é atriz. E Nossa, Uma Estrela fez sucesso em grande parte por causa dela, pela excelente atriz que ela é, pelas músicas que ela canta de uma forma brilhante, e também fizeram sucesso. E quando eles adaptaram para o filme da Lady Gaga, o Bradley Cooper, né, que dirigiu e adaptou, eu achei que a versão ficou extremamente mais sombria.
inclusive o destino dos personagens masculinos, ficou muito... No primeiro filme ele é muito mais dúbio do que no segundo. O filme da Lady Gaga é muito mais claro as intenções dele. Eu achei o filme muito mais sombrio, muito mais pesado, apesar de achar que as músicas são muito bonitas e que a Lady Gaga trabalha muito bem. Inclusive tá para sair um filme novo dela, né, do Versace, não é do Versace, é do Gucci, da marca, né? Eu acho que a Lady Gaga ainda tem muito talento, mas assim, eu achei o filme muito pesado. Então, o da Barbra Streisand, pelo menos, eu viria outras vezes. Eu não Nasce uma Estrela da Lady Gaga, já não. E também já são regravações de outros filmes mais antigos, né? Mas ali eles mudaram o tom do filme. Então, viu que eles tentaram não se apropriaram do enredo, mas mudaram a história. Isso é louvável, isso eu acho interessante. Você fazer uma releitura, mas trazer alguma coisa de nova, trazer uma coisa de original. Eu acho que hoje em dia falta muito originalidade nessas adaptações de roteiro. Você adapta filmes que já existem, você recria, você faz continuações, reboots, né? Reboots por exemplo, teve um filme, daí você vai começar de novo a história com outros personagens, com outros atores. Uma forma de ficar, para mim, tentando reciclar alguma coisa que fez sucesso, porque eles não têm tempo de criar algo novo. Então é mais fácil você já vir com aquele sucesso, com aquela melancolia, trazer aquilo que as pessoas de alguma forma vão ao cinema, nem que seja para criticar, mas vão assistir, do que você ficar arriscando sempre em coisas novas. Então, o roteiro adaptado, ele tem todo esse trabalho. É claro que existem adaptações que são simplesmente magníficas e que são, assim, por vezes até melhores do que o material original. Como eu comentei já várias vezes, da Chegada, o filme do Denis Villeneuve, inclusive Villeneuve é um dos diretores que eu mais gosto, junto com Christopher Nolan. O Villeneuve fez A Chegada, Incêndios, que é um dos filmes mais fortes que eu já vi, vale muito a pena assistir Incêndios. O Blade Runner 2049 e agora o Duna, que eu estou ansiosíssima. São esses, tem alguns filmes que eu mais gosto dele. Ele tem estética muito bem feita, ele tem uma digital muito... Você vê a digital dele na fotografia do filme, no ritmo, que são filmes que começam mais lentos e no terceiro ato que eles dão aquela virada. E A Chegada é uma adaptação de um conto. É um conto curto que tem a essência da história ali. Mas, quando o Villeneuve traz para o cinema, ele cria coisas incríveis. Então, por exemplo, A Chegada à História são naves em formato oval que pousam em vários lugares da Terra e os humanos não sabem o que está acontecendo. Se eles vieram para o bem, se eles vieram para o mal, o que eles estão fazendo aqui? E eles chamam a personagem da Amy Adams, que é a Louise, não lembro o sobrenome, que é uma linguista, para tentar se comunicar com eles e perguntar o que vocês estão fazendo aqui. Essa é a premissa do filme. Mas o filme fala sobre linguagem, fala sobre entendimento da sociedade, entendimento da pessoa. É aquela história um roteiro muito bem construído, porque ele traz justamente o que o filme tem quando o filme tem de melhor, que é você contar a história da humanidade, ou se criar indagações universais, existenciais, a partir da história de um personagem, um ou dois, né? Então, uma história muito pessoal e, ao mesmo tempo, uma história muito, muito complexa. E a Luísa vai tentando descobrir a linguagem deles, vai criando um alfabeto, que inclusive foi criado pela equipe de linguistas que auxiliou no filme. As músicas foram feitas especificamente para o filme, então eu comentei, né, num outro episódio, que a música é feita inteira e eles cortam o começo e o fim da música, e ela fica tocando só o meio, que é para dar aquela noção que tudo é cíclico, nada tem começo e não tem fim. Tudo é cíclico, o fim de alguma coisa é o começo de outra, que essa é a ideia da linguagem, que é a ideia da sociedade que está por trás desses extraterrestres que descem ali. É um filme maravilhoso e tem toda a história da Louise, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler, e é uma adaptação que, para mim, expande o conto. Aí entram as adaptações do Philip K. Dick, que para mim, olha, sou apaixonada por esse homem. Eu não estava nem aqui na minha lista, mas ele apareceu aqui na minha cabeça, porque o Philip K. Dick foi um escritor, assim, de mão cheíssima. O cara tinha ideia, assim, eu tô lendo a biografia dele, e ele, assim, foi casado um monte de vezes, teve um monte de namoradas, tinha épocas da vida que ele morava com uma ex-esposa, a atual namorada, a casa dele era uma bagunça de gente, e ele era daquelas pessoas muito, muito criativas. Então, assim, para vocês terem pequenas ideias, ver coisas que ele escreveu que viraram filme. O Blade Runner, o Vingador do Futuro, aquele filme do Matt Damon que ele tem o chapéu lá, que ele vai trocando chapéu com a Emily Blunt, não sei o que lá do destino, agora não lembro o nome direito.
Mas, assim, todos esses filmes são adaptados de contos do Philip K. Dick. A Amazon tem uma série chamada Sonhos Elétricos, que é uma série de contos, uma antologia, né? Cada episódio é um conto do Philip K. Dick. E é muito interessante dessa série, porque cada conto é adaptado por um diretor diferente, atores diferentes. Você vê que a cor é diferente, os protagonistas, tudo é diferente. E a história base, o roteiro base, digamos assim, é da mesma pessoa, é do Philip K. Dick. Só que aí são adaptações bem feitas que você vê o olhar do diretor e de quem está adaptando em transformar aquilo em algo mais. Então, todas essas histórias, eu li o livro, eu vi a série, eu acho sensacional. Tem um outro livro que é Realidades Adaptadas, são os contos que deram origem a esses filmes que eu comentei, fora o Blade Runner, que é um livro sozinho, né? E aquele do Homem do Castelo Alto, que virou uma série da Amazon, também é um livro. Mas é muito interessante você ver como a alma do conto está ali, mas os diretores, os roteiristas das séries ou dos filmes, eles expandem aquela informação, aquela aura, né, aquilo que está ali, ou eles retiram coisas. O próprio Blade Runner, tem muita coisa que está no livro que não está no filme, nem no primeiro, nem na continuação, no Blade Runner 2049. O fato dele ser casado, existe uma máquina que as pessoas ficam ali de manhã para sintetizar o sentimento que elas querem ter durante o dia, uma certa comunhão espiritual com outras pessoas. Toda uma questão ali também do fato dele ir voltar de Marte, como se fosse ali na esquina. São aspectos dos livros do Philip K. Dick que ficariam muito complexos para o cinema ou para as adaptações. Então, eles escolhem alguns aspectos que não ficam bem na história e tal. Então, aí está um exemplo muito legal de adaptações que expandem, que mudam a história original, mas sem perder a essência do que está querendo ser dito. Isso é muito legal. Como eu comentei, né, eu gosto muito dessa questão de adaptação, eu gosto muito de ler o livro, às vezes eu leio antes, às vezes eu leio depois. O Clube da Luta foi que eu fui ler o livro depois, mas eu tinha visto o filme tantas vezes que eu sabia decorar as falas, para vocês terem ideia. Então, quando eu fui ler o livro, eu conseguia constatar que a adaptação era fiel, porque o texto, eu lembrava do texto, assim. Apesar de que o filme termina um pouco antes do livro, termina melhor, eu acho, termina mais bombástico, né, como o cinema tem que ser, uma trilha sonora linda, aqueles prédios desabando, aquela coisa maravilhosa. O livro passa um pouco e termina um pouquinho mais ameno, como também o Laranja Mecânica, que é um filme também que eles trouxeram todos os elementos pornográficos, sexuais, eróticos nas cenas, nos objetos de cena, para passar aquela ideia de degradação, de pornografia daquela sociedade de violência, né? A questão do leite, que é muito explícita ali, ele fica tomando aquele leite, e o filme termina num aspecto um pouquinho pior que o livro. O livro dá uma melhorada passada, assim, né? Claro que o filme, depois eu descobri que o filme foi adaptado numa versão do livro que não tinha aquele último capítulo, que tem no livro que hoje em dia é vendido. O Orgulho e Preconceito também, da Jane Austen, tem várias adaptações. A Jane Austen é legal, porque a Jane Austen publicou 6 livros em vida, né? Tem mais um outro que ela publicou, Lady Jane e outros contos, e saiu pós-mortem. Eu acho que o último livro dela também saiu pós-mortem. Mas ela tem 6 livros completos, e a BBC, ela é uma das escritoras mais famosas da Inglaterra, né? Junto com Charles Dickens, e o Tolkien e tal, e o C.S. Lewis. Mas os livros dela foram todos adaptados para filmes da BBC, e tem umas outras adaptações esparsas. Agora vai sair, acho que, não sei se é para a Amazon, vai sair A Persuasão, que é um dos filmes dela com a menina lá da Dakota Johnson, né, do 50 Tons de Cinza. Tem algumas adaptações a do Joe Wright, por exemplo, de 2005, com a Keira Knightley, eu amo aquela adaptação, e elas são extremamente fiéis ao livro, assim, porque ela já criou personagens feministas, né, à frente do tempo delas. Mas você vê que cada filme que foi feito por um diretor diferente, por uma abordagem diferente, muda um pouco a abordagem, isso é muito interessante de ver. Voltando à questão dos roteiros originais e também da questão do diretor roteirista, eu não posso deixar de falar de um dos meus filmes favoritos, que é a trilogia Antes. Eu até tenho aqui no meu quarto, aqui no meu cantinho, um quadro com fotos dos filmes. A trilogia Antes, na verdade, começou com um filme chamado Antes do Amanhecer. O Richard Linklater era o mesmo que fez o Boyhood, que também levou anos filmando, né? Junto com a Julie Delpy e o Ethan Hawke, fizeram esse filme, que é um filme que é basicamente de diálogo. Eles se conhecem no trem, no caminho, e resolvem descer em Viena. E o filme se chama Antes do Amanhecer, porque eles passam, né, a noite, eles descem no final do dia, então no final do dia, à noite, é o amanhecer em Viena.
E o filme é construído, a base do filme são os diálogos são muito inteligentes, são muito interessantes. Inclusive, são replicados muitas vezes, né? Em várias redes sociais, em vários posts e tal. O incrível desse filme é que os próprios atores, que também são escritores, roteiristas, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, ajudaram e contribuíram com os diálogos. Então, e trabalharam muito, e muito, e muito para aqueles diálogos parecerem tão naturais quanto eles soam no filme. Que parece que é uma conversa muito tranquila e muito agradável e muito espontânea. 9 anos depois desse filme ser feito, eles resolveram fazer um segundo filme, que é o Antes do Pôr do Sol. Eles passam, ele virou um escritor famoso, ele vai lançar o livro dele em Paris, onde ela mora, a Julie Delpy é uma atriz francesa, e eles se encontram lá e passam o dia em Paris. Eu amo esse filme, eu acho que eu estou mais próxima da idade que eles têm naquele filme, então eu me identifico mais com os diálogos que eles têm ali. Mas os diálogos também foram criados por eles, e dessa vez mais ativamente. Eles contribuíram muito com o que os personagens falariam, onde os personagens estariam, o que faz sentido, o que não faz. A própria casa da Julie Delpy, ela contribuiu muito com os elementos de cena. Então, são atores que contribuem muito com o roteiro, né? E o terceiro filme, o Antes da Meia-Noite, já é eles mais 9 anos depois, tanto na vida real quanto no filme, em um outro momento da vida deles, passando por outra série de situações. O mais interessante desse filme é como o roteiro e os diálogos foram construídos por eles e foram constantemente modificados ao longo da filmagem. Isso acontece muito. Tem roteiristas que ficam no set para ir adaptando, mudando. Série, isso é muito comum, né? Quando eles gravam aquela, por exemplo, Friends, que eles gravavam uma plateia. Eles viam, às vezes a plateia não ria de alguma coisa e tal. Big Bang Theory aconteceu isso também. O que eles faziam? Eles reescreviam aquela piada, mudavam na hora mesmo. Então, é muito comum ter roteiros no set, principalmente quando você precisa ter um efeito, assim, né, de risada ou tal. Reescrever alguma coisa na hora ali. E a trilogia Antes é muito interessante, que os próprios roteiristas eram os atores, era o diretor, e eles tiveram essa sinergia muito grande que a gente vê nas telas. Os diálogos do Tarantino também, ele escreve, são diálogos icônicos, que são muito longos também, né? São diálogos muito longos, são monólogos em muitas cenas, são difíceis de traduzir, mas aí a gente vê a maestria do roteiro, né? Sabe quando você vê um filme que você sabe que o filme não tá faltando alguma coisa, mas você não sabe bem o que é? É roteiro mal encaixado, a motivação não é crível, porque você pode estar em outro planeta, você pode estar num mundo de fantasia, cheio de ET, no meio da Terra, mas se a história for crível, você aceita aquilo, aquela suspensão, né? O cinema, a gente tem que sentir credibilidade, mesmo que o mundo seja totalmente fora da realidade, mas você tem que sentir que aquilo é crível, que os personagens têm motivações idôneas. Então, assim, quando o personagem vem agindo de uma forma, e de repente, do nada, ele age de uma forma completamente, que não tem nada a ver com quem ele é, não tem nada a ver. A gente já fala, esse roteiro aí tá esquisito, essa história aí não tá me convencendo. Claro que a gente vai falar em outros episódios, né, sobre as outras questões que eu comentei, de edição, de fotografia, às vezes tudo isso também ajuda a dar aquela quebrada no roteiro. Mas em si, o roteiro digamos, a estrutura, é o trilho que você vai construir o trem. Então, ele tem uma importância muito grande. Ele vai sendo, às vezes ele vai ser reescrito, às vezes ele vai ser alterado, como eu falei, e muitas vezes ele tem interferência do estúdio, que quer que termine de uma determinada forma, esses grandes filmes, né, que precisam da bilheteria. Assim, é mais fácil você pegar um filme que tem um roteiro mais inovador e mais, digamos assim, audacioso, com esses diretores que comentei que são mais autorais. Por exemplo, os filmes do Woody Allen normalmente não tem fim. Ele acaba do nada. Então, assim, para você acabar um blockbuster hollywoodiano de milhões do nada, é muito difícil. Ele vai sempre ter uma conclusão, e vai ser uma conclusão meio óbvia, assim. Ou um pedido de casamento, ou a galera sendo aplaudida, né, ou aquela câmera que sobe, vai sempre ter uma conclusão. E são os filmes que precisam ter começo, meio e fim para agradar um público mais amplo. E esses roteiros, como eu falei, normalmente são histórias mais rasas, a estrutura é completinha, começo, meio e fim, acontece isso, acontece aquilo, mas a história é mais rasa. Então, as histórias que acabam ficando são as mais complexas, com personagens ambíguos, com situações que nem sempre são previsíveis. E isso é muito crédito ao roteiro. Além desses filmes que eu citei, eu quero falar para vocês assim, quer ver um roteiro bem escrito? Assiste O Poderoso Chefão. Não precisa ver os 3, vê o primeiro.
a evolução dos personagens, o teor dos diálogos, a forma como a história vai sendo contada e você vai entrando naquele mundo. Porque o filme é o seguinte, nos primeiros 10, 15 minutos você tem que estar presa na história. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas podem pausar o filme, que você pode pegar o celular. Então, se você não for fisgado naqueles 10, 15 minutos iniciais, não te fisga mais. Então, alguns filmes são épicos, são clássicos, porque desde o começo você se sente fisgado, você se sente interessado em saber o que vai acontecer, porque o roteiro não vai ser dado também, né? Também tem essa. Tem muito roteiro que é dado, é assim, aquela coisa explicativa, narrada, os personagens ficam se falando, explicando 30 vezes para caso você tenha perdido. Isso cansa o telespectador. Hoje em dia, a gente tem uma gama de filmes e séries muito, muito grande. Então, a gente acaba ficando mais exigente, é claro. Então, os filmes também vão se refinando, vão ficando mais inteligentes, né? Repetindo, tem aqueles filmes que são óbvios, que são filmes de ação, são filmes clichê, eu adoro um filme clichê de vez em quando, mas nada como a gente saber onde a gente está pisando, sabe que está sentando ali para um filme clichê e ponto, né? Não vamos jogar o filme por causa disso. Se eu não quero ver, não vou nem pôr play. Então, a gente conhecendo isso, sabendo o trabalho que dá fazer um roteiro, a complexidade disso, e a diferença que tem no roteiro trabalhado, uma história complexa, uma história bem adaptada, de uma história que simplesmente está ali para entreter ou para passar e virar mais uma história, né? Na nossa filmografia. Falando também, para caminhando já para o final aqui, sobre o roteiro adaptado, você pode adaptar de peça de teatro, hoje em dia tem muito isso, né? O Denzel Washington está produzindo algumas adaptações, como Fences, que ele fez com a Viola Davis, e agora Ma Rainey's Black Bottom também. E você percebe, dá para perceber assim, essas adaptações teatrais, porque normalmente tem pouco cenário, muito diálogo, né? As pessoas ficam de um lugar para o outro, no mesmo lugar. Então, é meio que uma filmagem de teatro mesmo, tal qual o Hamilton, que é literalmente no teatro, né? Mas é muito interessante ver como essas adaptações têm ganhado força, porque o teatro acaba se perdendo em determinado momento, né? Já o cinema não, os filmes, né, ficam. Então, isso é muito legal da gente ver. Bom, pessoal, falei aqui muito sobre o roteiro original, sobre o roteiro adaptado. Espero que eu tenha incentivado vocês e colocado aquela faísquinha de curiosidade para saber um pouco mais sobre o roteiro. Existem muitos livros sobre o roteiro, manual de roteiro, como escrever um roteiro, mas é o que eu falei, no fundo e ao cabo, o que importa é a história que você quer contar. Não adianta você ter uma estrutura milagrosa, você vender para uma estrutura. Hollywood tem várias. Você, como eu falei, procura lá, tem 6 tipos de histórias e tal. Agora, a história que você vai contar e como você vai contar é o que conta, é a tua visão de mundo. E tudo que você faz, coloque você ali, que vai ser original. Então, obrigada a vocês. A Fer, minha amiga, que está me reclamando que não tem mais a frase no final, que não tem mais a frase, que acabou que desandou minha organização dos programas. Então, a frase estava sendo bem certinha. Então, eu vou fazer uma frase para você, Fer, e daí eu já vou dar um segundinho e já vou trazer a resposta, tá bom? A frase que eu vou dizer é: me convoquem para a próxima guerra. Vai saber, hein? Inclusive, dando a dica, é um episódio de animação, é uma animação que eu gosto muito, Mulan, que estará no episódio de animações mais para frente, porque hoje em dia as animações também estão numa qualidade, assim, fora de sério. Obrigada, pessoal, que ouviu, que acompanha. A gente se vê semana que vem com mais Cabine do Filme. Um beijo a todos e ótima semana.